Muito bem, meus queridos irmãos, creio que muitos já viram ali no painel, já estou vendo as Bíblias aí folheando, isso é muito joia. Quero desafiar você a abrir então a Escritura em João capítulo 10. Jesus aqui está dando aquele discurso falando sobre o bom pastor. João 10, do versículo 18 até o verso 21. 17, obrigado, Oséias, até 21. Nosso contexto aqui, Jesus falando nesse discurso, nesse ensino sobre o bom pastor. Nós sabemos que o compromisso real que o bom pastor tem determina a vida ideal das ovelhas que ele tem. Compromisso real que o bom pastor tem determina a vida ideal das ovelhas que ele tem. Esse é o contexto do verso 1 até o verso 16, aonde Jesus, nós já temos aprendido, ele mostra o que é o bom pastor. Esse bom pastor que tem um compromisso relacional de saber o nome das suas ovelhas, onde elas moram, o que elas fazem, um compromisso de dar a elas uma vida em abundância, um compromisso de ter um relacionamento sacrificial, por ter dado a sua vida para resgatar, e também um compromisso de crescimento, aonde o verso 16, onde havíamos estudado e paramos aqui, fala de crescimento no que sentido? Porque diz que ainda haverá um rebanho, haverá uma ovelha reunido lá no bairro do Jardim Imperial, haverá um pastor, e é tão bom poder ver o texto que se refere a nós e tantos outros cristãos agora no século 21, em 2021. Muito bem, vamos fazer a leitura pensando, nesse discurso, nesse ensino do bom pastor. E diz assim então a palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 17 em diante. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este é o mandato, a ordem que recebi do meu Pai. Versículo 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Pois bem, oremos. Senhor, obrigado por mais uma vez, com a ajuda do Teu Espírito, da Tua Palavra, nós como igreja guardada em Ti, desejamos, como crianças recém-nascidas, o leite, o alimento espiritual. E que o Senhor continue falando ao nosso coração desse compromisso real que o bom pastor tem, que determina o compromisso ideal das ovelhas que ele tem. Obrigado pelo seu compromisso, que acima de tudo é de relacionamento, é de compromisso, de ter uma vida em abundância em Ti, de também viver uma vida de sacrifício como o Senhor mostrou na cruz, e que esses compromissos nos levem a crescimento, a frutificação, e que esses textos que nós acabamos de ler possam nos ajudar como filhos de Deus a aprendermos também a sua obediência. Em nome de Jesus nós oramos gratos, com muita alegria, paz no coração, aceitando o desafio da sua missão nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Jesus então ele compartilha, e Jesus está falando para nós
onde temos o texto lido e agora uma lição a aprender. 3 exemplos da obediência de Cristo. Talvez você fique pensando assim: nossa, Jesus era o próprio Deus. E sendo Deus, não tem nada para aprender. Mas nós entendemos que Jesus ele também era 100% humano. E como ser humano, foi tentado, foi provado e não pecou. E quando nós falamos de obediência, ele, na pessoa encarnada, do Verbo encarnado, ele demonstra obedecer a Deus e não exigir algo de Deus, como filho de Deus. E os textos saltam aos nossos olhos. A gente vai também olhar algumas outras referências bíblicas, principalmente em Mateus, em Hebreus, em Gálatas, Efésios, em Filipenses, em João, de que Jesus, mesmo vivendo na carne, 100% humano, sendo Deus, ele vai mostrando o que é obedecer a Deus. Muitos aqui têm filhos, e nós conhecemos tantas pessoas que também têm filhos, e todos nós amamos os nossos filhos. Só que esse texto, ele divide a humanidade que tem os seus filhos em 2 partes. Aqueles que têm os seus filhos, em que nós temos prazer em ouvi-los, em recebê-los, em atendê-los, em ouvir e ver a vida deles como filhos. Mas também há um outro grupo, em pais que têm os seus filhos, que sentem dor no seu coração, amam os seus filhos, mas sentem tristeza, não têm prazer na vida dos filhos. E isso nos remete, já nos leva a pensar que nós também somos filhos. E quais desses 2 filhos nós nos encaixamos diante de Deus? Será que somos aqueles filhos amados em que Deus tem prazer? Ou somos aqueles filhos onde Deus olha para nós e Ele sente aquela tristeza, aquela dor, aquele sofrimento? E é exatamente isso que João está querendo mostrar para nós. Só que ao mesmo tempo em que nós olhamos Jesus compartilhando isso, Jesus fala assim: o Pai me ama porque eu dei a minha vida para salvar a humanidade. Parece que é condicional. Ah, Deus o Pai ama o Filho porque o Filho sangrou. Se o Filho não tivesse morrido na cruz, o Pai não o amaria. É isso? Não. Porque bem antes disso, a palavra de Deus diz que Deus tinha prazer, se satisfazia com o Filho. Lembra quando Jesus vai ser batizado? O céu se abre, desce uma voz do céu, uma pomba pousa sobre a cabeça de Jesus Cristo. E aquela voz dizia: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É verdade que nós temos os nossos filhos e nós queremos lutar e olhar para eles e nos alegrar, e não nos entristecer a olhar para eles. Nós amamos eles, mas o nosso coração sofre. Ao mesmo tempo nos colocamos como filho. E é nesse sentido que nós então entramos dentro do texto, nessa introdução. Versículo 17, nós temos a primeira perspectiva desse versículo, ele todo, em que Jesus, dando a sua vida, beneficia as suas ovelhas. A maior prova do seu amor está no verso 11 do contexto, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 15, ele repete novamente, porque ele quer mostrar essa ênfase. Versículo 15: assim pois o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então a gente percebe esse compromisso relacional de estar junto, de dar a essas ovelhas uma vida em abundância, de se sacrificar para que elas também vivam
uma vida de sacrifício. Se não há sacrifício, não tem valor. Mas uma vida também frutífera e abundante que Ele oferece para elas. Mas Jesus está mostrando então, eu sou um filho obediente. Eu dou a vida, eu amo, e o Pai me ama. Essa obediência sem limites, uma obediência sem restrições, uma obediência irresistível, irrestrita, infalível. Essa obediência infinita. Podemos olhar então o texto de João 3. Antes de eu falar a referência, nós precisamos entender que não foi os romanos que armaram um plano e sufocaram Jesus na cruz. Porque Judas foi lá e aceitou as moedas de prata e traiu, e por causa disso Jesus também sangrou na cruz. Não é nada disso que aconteceu, porque Deus, no seu plano soberano, sabia e escreveu toda essa história. E João 3,35, é só voltar um pouquinho as páginas. Olha as palavras de Jesus, são fortes. João 3:35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado ao Filho. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado as suas mãos ao Filho. Puxa vida, Jesus dizendo de que o Pai ama Ele e confiou a Ele todas as coisas, ao ponto de confiar a mim, de esperar em mim. E uma dessas coisas é morrer no Calvário. Por isso o Pai me ama. E eu fui até o Calvário. E eu vou até o Calvário. Mas olha só o capítulo 5 agora, versículo 20. Um pouquinho para frente. 5:20. O que diz 5:20? 5:20. Obrigado, Oséias. Mais uma vez, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estais lhe mostrará, para que vos maravilheis. Que obra é essa? De amar, de sangrar, de se sacrificar. Não é uma condição, é uma entrega, um amor irresistível, irrestrito, infinito. Como que eu tenho amado os meus filhos? Com prazer ou com dor, por serem rebeldes, não respeitam. Talvez seja um amor que dói, mas que seja um amor prazeroso, um amor de alegria. Jesus está querendo mostrar que o Pai o ama. Olha só a palavrinha que nós vamos usar. Deus o Pai me ama por completo. Que possamos amar os nossos filhos por completo. E que nós sejamos também filhos obedientes por completo. Mateus 3, versículo 16. Mateus 3, 16 e 17 também. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 3, 16 e 17, nós já comentamos sobre isso. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e ouviu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Irmãos, tirar essas palavras dos lábios de Deus todos os dias é o nosso maior desafio. Ao terminar um dia, ao findar um dia, Deus dizer: olha, esse é o meu filho em quem eu tenho muito prazer. Você quer tirar dos lábios de Deus essas palavras? Eu tenho certeza que sim. O que nós temos feito? Hoje estamos aqui estudando, meditando, de que nós temos que ter essa obediência interna, imediata, inteira, de que é esse Deus que nós servimos que merece essa obediência, de Deus se deleitar, se alegrar da nossa igreja, da nossa família, da nossa vida, da nossa obediência. Essa obediência ilimitada, irresistível, que está em João 10, 17, também está se referindo a Filipenses 2:8. Um pouquinho mais para frente, Filipenses 2, verso 8. Filipenses 2, versículo 8. Nós estamos entendendo que através desses versículos, Jesus mostra o seu amor, e com isso ele é obediente, porque ele decidiu. Não é condição do Pai para ele, mas ele tomou essa decisão. E diz o texto, versículo 8 de Filipenses capítulo 2, Jesus diz, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, que a si mesmo se humilhou, se tornando obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele decidiu se entregar, ele decidiu obedecer, se humilhar. Isso vai batendo de frente no nosso coração como um martelo, vai esmiuçando o nosso coração de que eu tenho que decidir. Eu vou. Ah, mas fulano de tal não vem falar comigo, ah, fulano de tal não muda. Eu vou mudar, eu vou decidir, eu vou honrar. Eu vou alegrar o Senhor, vou obedecer. Ele aprendeu a obedecer, decidiu obedecer como homem, tornando-se obediente até o fim da sua vida. Muitos vão obedecer até um certo momento. Ah, mas se não der, não vou obedecer mais. Não é assim. E morte de cruz, pior morte. Essa semana também, lendo, ouvindo histórias de missionários, pude ouvir um pouquinho sobre a história de um missionário que foi trabalhar no meio dos canibais. Já imaginou você trabalhar como missionário no meio dos canibais? Ao ponto de pegar ele, muitos missionários já tinham morrido, amarrar de cabeça para baixo, esfregando a sua cara no chão, colocando bichos para comer o seu nariz, o seu rosto, e pregando o evangelho ali 10, 12 anos, e nenhuma conversão. Ao ponto de um momento em que ele ficou muito debilitado por torturas, ele voltou para o seu país, e aí então a missão falou: não vamos enviar você mais. E ele disse: se vocês não me enviarem, eu vou sair da missão e eu vou sozinho para o meio dos canibais. John Tober, ao ponto de a missão enviar ele novamente. E ele tinha trabalhado há anos para traduzir a Bíblia na língua do povo, e o povo botou fogo em tudo, e ele perdeu anos de trabalho, perdeu a sua esposa, perdeu seus filhos, ele perdeu tudo. É considerado como um dos missionários que mais sofreu em campo de missão. Tudo fazendo por obediência. Eu decidi amar, eu vou me sacrificar, eu vou até a morte obedecer. Uau! Ele tinha pegado um papelzinho e escrito:
quem é Jesus na língua do povo e explicou algumas linhas quem era Jesus. E eles acabaram com tudo. E quando ele volta, ele encontra 30 pessoas aproximadamente que haviam se convertido. E ele perguntou para aquelas pessoas: como é que vocês se converteram? Quem é que veio aqui pregar o evangelho para vocês? Da onde que vocês ouviram a respeito de Cristo? Aí um pegou um papelzinho e disse: nós achamos numa gaveta esse folheto dizendo quem é Jesus, e nós entregamos a nossa vida para Jesus, porque Ele deu a sua vida por nós. Você pode explicar para nós quem é Jesus? E o povo entendeu que ele estava se sacrificando, imitando Cristo. E ele falou: eu sei quem é Jesus e eu vou explicar mais para vocês. E aldeias foram se convertendo. Eu até estava conversando com o Bart essa semana e falei de um episódio desse missionário, aonde era tudo ou nada. Ele decidiu fazer um poço. E quando ele começou a fazer um poço, começaram a dar risada dele, porque a água vem de cima, a água doce vem de cima, não vem de baixo. O povo gostava muito de água de coco. E naquela região havia muita água salgada. Ele fez o poço sozinho. E se não desse água doce, ele estaria morto. Irmãos, ele conseguiu cavar aquele poço e saiu água doce. Saiu água doce. O dono da tribo, o cacique, reuniu todos e disse: o nosso Deus não nos ama. O nosso Deus nunca deu água doce. Imagina a água chover de baixo, vir de baixo. E esse Deus nos ama e deu a água. E esse homem se sacrificou como Jesus se sacrificou, e muitos se converteram. Interessante que começaram a fazer poço para todo quanto é lado, e só deu água salgada. Só o poço dele deu água doce. Qual é o poço que você está cavando? Para dar de beber para as almas perdidas, em sacrifício, em obediência. E o primeiro item aqui, pode colocar, Mateus: sua morte. Eu estou dizendo a sua morte, a minha morte, a nossa vida em sacrifício a Deus, é a causa do amor de Deus. Deus vai ter mais prazer em nós, e não amar cada um de nós com aquela dor no coração, com aquele desaforo, com aquele dissabor, como tem sido o nosso ministério, a nossa vida, a nossa família, para Deus. Para Deus. Irmãos, há mais de 20 anos atrás, eu saí com um carrinho de mão vendendo ferro velho aqui nesse bairro. E vendendo ferro velho nesse bairro, assim como Jesus, quando viu a multidão, compadeceu, porque era como ovelha que não tinha pastor. E Jesus manda todo mundo sentar e ele faz a multiplicação dos pães, porque um menininho tinha pão e peixe. E eu vendendo ferro velho, um dava uma geladeira velha, o outro dava um fogão velho, até que vendia até o carrinho que estava velho. Aí apareceu um menininho. Eu me compadeci desse bairro como ovelha que não tem pastor. E aquele menininho, ele falou: olha, eu não tenho pão e não tenho peixinhos, mas eu tenho o meu tio, que tem alguns ferros velhos. Irmãos, eu entrei naquele mato e eu comecei a chorar. Deu 8 toneladas de ferro. E nós vendemos aqui embaixo. E deu para cobrir esse telhado. E muitos cobriram, ajudaram nessa missão. Deus usa um pedaço de ferro velho. Se sacrifique para isso. Hoje não precisamos mais sair vendendo ferro velho. Hoje está mamão com açúcar a igreja. Tem muito ainda o que fazer. Quero trabalhar, quero contribuir, quero ser um servo usado por Ti, ó Pai. Quebra o meu coração. Precisamos
que o Pai nos ame com prazer e não com peso no coração. E nós poderíamos olhar para tantos outros textos, mas o versículo agora é o versículo 18. Versículo 18, parte A. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, espontaneamente dou a minha vida. Ele dá a sua vida espontaneamente. Então nós aprendemos aqui, o primeiro exemplo da obediência de Cristo é que a sua morte é prazerosa, do amor do Pai. Segundo, pode colocar Mateus, está aí. Sua morte foi voluntária a Deus. Irmãos, que sejamos por voluntariedade, não por pressão, não por imposição. Não, porque se você não vir, porque se você não fazer, não é assim. Deve ser por prazer, deve ser também por voluntariedade, espontaneidade. A sua morte não foi pelos romanos também, nem pelos judeus, pelos Judas e tantos outros que as pessoas podem interferir e questionar e tentar mudar essa verdade. Mas o texto de Hebreus 7, 27, um pouquinho mais à frente, Hebreus 7, 27, a palavra de Deus diz dessa obediência voluntária. Hebreus capítulo 7, verso 27. Hebreus 7, 27. Todos acharam? A palavra de Deus diz que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo. Porque Jesus fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, voluntariamente. Olha só, Hebreus 9, 14. Está do lado aí, é só olhar e ler. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, se ofertou, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Mas o texto fala que ele se ofereceu. Gálatas e Efésios, Gálatas 1, 3, voltando um pouquinho, Gálatas 1, 3, graças a vós outros e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 4, a qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Foi voluntário, foi espontâneo, para nos desarraigar deste mundo perverso de trevas, segundo a vontade de vosso Pai, de Deus. Mas o texto fala que a si mesmo se entregou. Efésios 5, um pouquinho mais para frente agora. Olha só a palavra de Deus mostrando claramente, como Hebreus, essa voluntariedade, essa espontaneidade. Hebreus 5, versículo 1, versículo 2. Efésios 5, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: sede, pois, nós somos filhos, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitar essa obediência voluntária e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Ele foi voluntário e espontâneo, a si mesmo se entregou por você, por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave a Deus. Chega, bastante versículo aqui.
Pastor, então eu estou entendendo que eu devo obedecer a Deus com prazer, porque Deus terá prazer em me amar cada vez mais, e não terá um amor pesado. E também devo amar a Deus em obediência que me leve a essa espontaneidade, a si mesmo se dedicar, se doar, se envolver. Vamos orar. Quem vai ser o primeiro? Precisamos fazer um mutirão. Quem vai ser o primeiro? Precisamos no bazar, precisamos evangelizar. Quem vai ser o primeiro? Não é assim? Precisamos. Vamos. Então vamos. Conte comigo. No mínimo sempre. Conte comigo. No máximo sempre. A si mesmo se ofertou, se sacrificou, sangrou. Essa obediência livre, que agrada ao Pai. E em último lugar, temos o versículo 18, parte B. Que diz assim, João 10, 18, parte B. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato, este comando, esta ordem, essa determinação, esta presciência, recebi de meu Pai. Irmãos, preste bem atenção. O texto está mostrando aqui de que todos nós também temos uma ordem, um mandato, um mandamento, um comando, e que devemos também obedecer, e recebemos do Papai do Céu. Terceiro exemplo da obediência de Cristo é que a sua morte cumpriu uma ordem de Deus. A nossa obediência cumprirá aquilo que Deus determinou. Deus exige que os seus filhos lhe obedeçam. Eu tenho cumprido essa ordem, esse mandato, esse comando, essa exigência, essa presciência de Deus? Será que eu estou fazendo a lição de casa ou não? Deus quer que os seus filhos sejam obedientes, que cause a Ele prazer, sejam obedientes em se dispor e sejam obedientes para cumprir o que Ele designou. Quero desafiar você a pensar um pouquinho comigo. Não precisa abrir o texto, mas nós conhecemos um pouquinho bem Jesus indo para o Calvário. E quando ele foi para o Calvário, Isaías 53 vai tratar muito bem isso. Porque Isaías 53 fala que os cães vieram e me furaram, vieram e me crucificaram. O texto vai falando de que eu fui desprezado pelos homens, de que eu tomei as dores na cruz. O texto de Isaías 53 diz que eu fui transpassado pelos seus pecados. O texto fala que todos nós, como ovelhas perdidas, olhávamos para tudo aquilo que Cristo fez, não tinha valor nenhum. O texto de Isaías 53 foi escrito há mais de 800 anos atrás. E Deus então se revelou aos profetas esse acontecimento, como no Salmo 22, versículos 7 e 8. Isso é quase 1000 anos atrás.
Deus planejou tudo, cada segundo. Quem ia fazer isso, quem ia ferir, quem ia enterrar, aonde enterrar o seu filho. Estou só citando isso porque Atos 2, 22 e 23, Atos 2, 22 e 23, diz assim. Atos 2, 22 e 23. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, as quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha só o versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Eu quero terminar o nosso sermão. Vós o matastes, nós matamos o Senhor. Tudo isso foi muito bem planejado, organizado na soberania e presciência de Deus, de que sua morte cumpriu a ordem de Deus. Vamos trazer para nós agora, na presciência de Deus, se Ele quer que eu e você, de alguma forma, sangremos, para cumprir a ordem que Ele tem, de que nós devemos obedecer, que venhamos a sangrar, que venhamos a sofrer. E tem gente orando: Deus me livra de tal enfermidade, de tal situação, e Deus fala assim: mas na minha determinação para você, vai ser assim. Com Jó foi assim, qual o problema? Entendido? Se nós tivermos que passar, como Daniel na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, pensando que servir a Deus é facinho, facinho? Não é não. Nem numa tribo de canibais nós estamos. Tem hora que no ministério parece que vão me comer. Tem hora que dá vontade de abandonar tudo. Mas quando eu olho para a riqueza da Sagrada Escritura, em que Deus quer que nós sejamos obedientes ao ponto dele ter prazer, e isso nos dará prazer, porque é a alegria do Senhor que vai nos dar essa força, eu estou disposto também a obedecer, se dispondo, propondo, como Ele fez, voluntariamente. E em último lugar, que nós possamos cumprir essa ordem, ainda que tenha que morrer. Não ouvi nenhum amém. Morrer, pastor? Sim, se preciso for. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor quer nos amar com prazer e não com ressentimento, com ardor, e que a nossa obediência seja absurda, louca para o mundo. Não queremos que o Senhor sofra de abusos no seu amor por nós, mas que o nosso amor a Ti em obediência seja de valentia, de que a nossa obediência ao Senhor não seja forçada por ameaças e pressões, igual muitos estão pregando por aí, que se nós não fizermos isso ou aquilo, o Senhor não nos amará. Mas entendemos que servir ao Senhor com espontaneidade, com essa liberdade,
é obedecer a Deus de uma forma tão voluntária, igual a Cristo. E quem é que está ganhando somos nós mesmos. Porque nós entramos nesse time em que as portas do inferno não prevalecerá sobre nós. Obrigado a Deus também pela sua ordem firme no imperativo plural de que nós devemos cumprir a determinação, a presciência do Senhor, que deu a sua vida para nos reassumir. Isso implica cada um de nós também irmos para a cruz, se preciso for, e exige de nós uma obediência firme, porque uma obediência que não custa nada, também não vale nada. Que a nossa obediência, possamos lembrar que custou o teu sacrifício, o teu filho, e que possamos realmente mudar o nosso coração, como cantamos: renova-me, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém.